Pose está sendo investigado por suposto envolvimento com o tráfico e por apologia ao crime. Ele foi solto ontem. Mas ontem também saiu a condenação do Léo Lins, humorista, comediante. Ele foi condenado a alguns anos de prisão por uma piada. 8 anos de prisão por uma piada que ele fez, por causa de um show que ele fez, acho que foi em 2022. Uhum. O que aconteceu, Cris? Então, ele tem que pagar uma multa de 1 milhão e uma indenização, 1.400.000 e uma indenização de 303 mil por danos morais coletivos. E aí, o que acontece? A nossa amada internet, como eu disse, os desempregados, vagabundos, desocupados e geralmente extremamente burros, eles são volumosos e barulhentos, né? Eles fazem muito barulho na internet. Aí, agora, a argumentação para você poder prender um comediante é que não é arte, ele não é um artista, e ele publicou o vídeo dele no canal dele. Então, ele não manteve só no teatro. Ele tá errado porque ele publicou. Então, a gente pode entrar no YouTube e, por favor, pedir pro YouTube apagar todos os canais de comédia que existem lá, inclusive Porta dos Fundos, que fez piada com cristão. Vamos ver que horas vai chegar lá o processo pro Porchat e todo mundo, Exatamente, né? Porque é isso que tá virando o Brasil. Religiosa. É isso que tá virando o Brasil. Se pode com um, vamos fazer com todos, então. E aí acabou novela. Aí o brasileiro começa. Você cita obras de teatro ou de novela lá na Globo, que tem personagens racistas, por exemplo. Aí tá falando, mas ele é ator. Se o Léo Lins tiver um DRT, a gente resolveu esse problema, é isso? Sabe? Tá virando um absurdo, porque eu não gosto de um artista, ou eu não gosto de um tipo de humor, ou do viés político aquela pessoa dele. tem que ser presa. Eu acho que é mais... Não pode exercer a arte dela. Sim, eu acho que é mais em relação ao viés político mesmo, porque Exato. tem a não turma é sobre da o que esquerda... fala, é quem fala, Exatamente. né? A turma que tem um outro viés diferente do Léo Lins já falaram cada atrocidade e nada acontece. Nada. Aí tá tudo bem, tem carta branca pra falar. E não é sobre o que fala, é sobre quem fala. A gente tem algum vídeo aí pra repercutir sobre essa notícia? A gente tem o pronunciamento do Danilo Gentili. Nossa, ficou longo o pronunciamento dele. Será que a gente consegue passar aqui? Aquele do Instagram? Acho que deu 9 minutos. Eu ouvi ontem, ficou excelente. Você fala, hein, Danilo? Tô brincando. Não, toda vez que ele senta ali pra falar da Juliana, foram 40 minutos. Sim. Agora quase uma hora foi falando. 9 minutos. Mas ele falou assim, irretocável o que ele falou. E aí o Rafinha Bastos também, daqui a pouco a gente pode ver o vídeo do Rafinha. Vamos o Rafinha ver? publicou um vídeo. Eu amo essa luminária. Tá bom, vamos lá. A Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas.
Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente está chegando. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins. E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista, vai ser o seu portal blogueiro, vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão para o saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas, são idosos fraudados no INSS, são gestores públicos que roubam muito, são forças de segurança que praticam abuso de poder, são leis que não colocam medo em quem pratica crime.
Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Ah, Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Que está acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu estou aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória para o meu amigo, que eu conheço muito bem, para a comédia, que é a profissão que eu pratico, para a arte, que é a classe... Olha só, ele foi processado por isso, né, por uma piada, e em 2019 o Porta dos Fundos, junto com a Netflix, eles lançaram um vídeo chamado assim, A Primeira Tentação de Cristo. Nessa sátira, tem episódios bíblicos de Jesus Cristo e faz insinuações que ele teve uma experiência homossexual. Seria isso uma intolerância religiosa? Eles chegaram a ser processados por uma entidade católica, mas a juíza deu parecer favorável à Netflix e à Porta dos Fundos. Mas quem estava processando afirmou que o conteúdo ofendia a crença e a fé e também os sentimentos dos cristãos. Agora, por que que ele foi condenado e no caso do Porta dos Fundos eles foram absolvidos nesse processo, sendo que... O que tem? As menções também as escolas de samba no carnaval também fizeram, né, intolerância religiosa, atacando os cristãos, a imagem de Jesus Cristo. E aí, com eles não acontece nada, né? Agora, é sempre aquela coisa, né? Não é sobre o que a pessoa fala, e sim quem fala. Eles sempre vão buscar qualquer brecha para condenar a pessoa, para tentar colocar na prisão e calar a pessoa, que eles não concordam, mas em uma jogada puramente política. Sim. Puramente política. E aí, como a gente, de novo, né? A gente tem... Esses militantes que estão comemorando essa decisão da justiça contra o Léo Lins, você vê a argumentação deles é que ele não é um artista, ele não pode publicar esse tipo de coisa, o que ele está fazendo não é piada. Eu acho que eles nunca conseguiram ver uma obra de comédia e entender que, apesar dele estar falando em primeira pessoa, o Léo Lins escreve o texto dele. E as pessoas que gostam e consomem o conteúdo dele e vão até o teatro assistir o Léo Lins, ele prepara o texto dele, tem uma estrutura de texto de comédia para provocar o riso. Assim como tem um autor de teatro que faz a fala dos personagens, o Léo Lins escreve o que ele vai falar. Claro. Ele não está expressando a opinião dele. Ou você que tá a favor disso é tão ignorante que você acha que quando o comediante... Ai, gente, eu tava vindo pra cá, ele tá falando a verdade. Que aquilo realmente aconteceu com ele naquele dia, quando ele tava indo até o palco. Sabe? É de uma burrice. A gente tá tendo que discutir no Brasil que comédia não é arte e o Léo Lins não é um artista. Eu não acho que é burrice, eu acho que é desonestidade. Eu acho que todo mundo entende tudo o que aconteceu aqui. Mas insiste em dizer que não, que realmente ele é um criminoso, que ele tem que ser condenado. Olha só, o André, vulgo meu marido, fez um tweet que eu concordo 100%. Ele falou o seguinte, abre aspas... A condenação do Léo Lins me deixou muito mais confiante. Essa condenação diminuiu o tráfico de drogas, melhorou a economia, a segurança, consigo comprar mais coisas no mercado e saio de casa com o celular na mão sem medo. O Brasil está no caminho certo. Fecha aspas. É isso.
É isso que temos hoje. Eu acho claro que a gente tá sendo irônico aqui, deixa eu esclarecer. É uma ironia, tá, gente? Tem que avisar. Não, você tem que avisar. Tem que avisar, vai que, né? A gente tá nesse tipo de país, tem que avisar. E outra coisa, hoje, né, como de forma irônica, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais. Sim, o Lula já falou que tá esperando o representante da China chegar para eles discutirem a regulamentação, tá, gente? Então é isso que tá acontecendo no país. Ah, eles estão atrás das redes sociais. E as favelas? Ele falou o quê? Mas saiu mais alguma coisa que os políticos falaram hoje sobre das favelas, dos ônibus lotados, isso não importa. Não passou? Roubo de 90 bilhões do INSS, não importa. Nada, eles não falaram nada. nada. O importante é que o Léo Lins vai ser preso agora, sim. A criminalidade vai diminuir, poderemos sair na rua com mais tranquilidade, agora tá tudo bem. Aí o povo fica com raiva que a gente dá esse tipo de notícia. Galera, a gente vai falar o quê? Você acha que eu queria estar aqui falando que nem o bode, não vou repetir a mesma coisa. Mas, aí, mano, 8 anos, velho. 8 anos. Mano, você tá ficando maluco, velho. Não, gente. Meu Deus, mano. Vamos ver, né? Ele vai poder responder em liberdade. Vamos ver se vão reverter essa decisão. O brasileiro, ele tem alguns, né, brasileiros, ele gosta de ser aquele mini ditador. Uhum. Sabe o rei que vê uma piada que o povo tá fazendo entre si na cidade, que eles montavam um teatrinho, se maquiavam e representavam uma história? Sei. E aí o rei mandava, não gostei. Isso aí não é arte, não. Pode mandar matar. É, desse jeito. O brasileiro é isso. Se eu não gostei, não presta. Não é artista. Então. Eu não gosto daquilo. Então tem que... Ele tá falando a opinião dele. Então não pode existir aquilo que você não gosta. Exato. Não, tem que prender. Tem que calar. O precedente que vocês estão criando com isso daí, uma hora, igual o Danilo Gentili falou, exato. Uma hora vai bater na porta de cada um que tá defendendo isso. Exato. Vai mesmo. E o Danilo falou uma coisa ali que é verdade, né? Ele falando do pessoal que não olha os hospitais e... Galera, eu sempre vou ficar batendo nisso. Minha missão aqui é essa. Pra quem o que você tá fazendo aí na mesa? A minha missão é essa. Bater em tudo que acontece e ninguém fica falando. Danilo falou ali dos hospitais horríveis, do não sei do que. E ainda, esses tempos atrás, teve pessoal defendendo ainda. Ai, que o SUS é bom, que o SUS é ruim. Meu Deus do céu, vão nos hospitais, nesses hospitais públicos de periferia, galera. Que paga imposto também. Por quê? Porque eles falam, não, mas... Nós pagamos imposto também, igual todo mundo. Brasileiro, pra quem não sabe, todos os brasileiros pagam imposto, viu, galera? Todo mundo. Então, o mínimo é uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. E eu volto a falar de novo. Eles estão focando em coisas, vamos colocar 8 anos. Caramba, que tempo que nós pagamos, porque eu acho que é nós que pagamos esse julgamento, essas coisas, não é do nosso bolso? Sim. Estamos com bastante dinheiro vamos colocar um processo lá do Léo Lins e vamos pagar. Isso não tem a ver. Nós pagamos. Só para vocês entenderem, nós pagamos todos esses julgamentos, todos os juízes, todos os políticos, nós pagamos, sai do nosso bolso. O judiciário cada dia mais está mais desacreditado, né? Tanto em situações onde um investigado é solto e um humorista é condenado à prisão, sim. Cada dia mais o judiciário está nessa situação, né? O nível das pessoas que opinam sobre o caso do Léo Lins na internet é o seguinte, eu vou ler aqui. Eu até sei que você vai ler. O ator, ele está atuando onde sua imagem não se associa de maneira nenhuma com o personagem. O stand-up, atenção, gente, vamos aprender sobre o stand-up, é o artista na primeira pessoa proferindo de forma preconceituosa suas ideologias e pensamentos. É isso. O brasileiro, ele não entende o que é comédia. Ele não sabe, é a coisa básica. Então, pra ele, o comediante que está falando em primeira pessoa tá falando o que ele pensa. É realmente a opinião dele no palco. Uhum. É esse o nível. Não é uma piada, esse né? O nível da educação do Brasil. É triste. Acabou, gente. Quem puder sair pode ir embora, compra uma passagem, vai fazer uma coisa. Não tem o que fazer. Não tem. Bate a cabeça numa pedra, nunca mais lembra como que fala e lê português. Depois do que eu vi ontem no Rio de Janeiro, eu falei, acabou. Acabou. Eu penso isso todo dia, quando eu olho aquela favela, aqueles barracos lá, aqueles hospitais lotados lá e esses trem lotados. Então, eu penso que acabou todo dia. A solução do Léo Lins eu acho que ele já tem DRT. Eu acredito que ele já tenha. Mas caso ele não tenha o documento lá de ator, ele pode mudar o nome dele. Toda vez que ele for subir no palco, gente, eu não sou o Léo Lins. Eu sou o Danilo. Não, é só ele falar que ele se vê como... Aí ele pode... Ele pode se fantasiar de alguma coisa, porque aí se ele se caracterizar, aí a mula do Twitter consegue entender que é um personagem.
Porque a escolinha do Chico Anísio, todo mundo entendia que era comediante, ou aquilo era crime também. E Mazzaropi, se vocês assistirem Mazzaropi, meus amigos, tem um lá que é o episódio Meu Filho Preto, é muito bom. Assista esse episódio Mazzaropi, que ele tem um filho preto. É muito bom, então ele deveria ser, meu Deus do céu, iam pegar o Mazzaropi e ferrou. Eu adoro Mazzaropi. O nível de burrice é tão grande que se você não tiver maquiado, caracterizado com um personagem, mudar o seu nome, você não está mais fazendo arte no teatro. É esse o nível que chegou o Brasil. Sim. E os políticos vão usar isso, a justiça vai usar isso para crescer para cima da população e calar você cada vez mais. Porque a partir do momento que eu não gosto do que você fala e eu caracterizo o seu discurso como o Danilo falou, de antidemocrático, é preconceituoso, isso aí não é arte, é preconceito, acabou. Exatamente. Você cria um precedente. Exato. É pela visão do outro que é ou não é, e aí eu tenho que ficar quieta ou eu vou ser presa. Exatamente. É isso que tá acontecendo no Brasil. E todo mundo não, mas tem muita gente aplaudindo. Tem muita gente. Mas eu acho que é aquele pequeno grupo barulhento da internet. Porque se você sair na rua e fizer uma pesquisa, eu acho também. Tenho certeza. Com certeza. Eu falo isso no canal, com certeza. No meu canal, tipo, eu tenho muita gente lá e a galera, tipo, trabalha também, luta também. São as pessoas que acreditam também no mesmo pensamento que eu ali. É minoria. Com certeza é minoria, mas é barulhenta. Porque a galera de bem é... Exato. É maioria no Brasil. A galera de bem é maioria no Brasil. Só que a minoria faz muito barulho. Porque a galera de bem lá na favela... Eu tô lá numa favela... Eu vou de novo falar da favela porque eu moro na favela, galera. Eu vou falar do quê? Lá, tá todo mundo lá trabalhando. Ninguém tá fazendo vídeo que vai derrubar o barraco, que vai colocar. Eu sou o único no meio de não sei quantos mil pessoas lá. Sabe por quê? Porque é o meu trabalho. É o meu trabalho tá lá. E graças a Deus eu sou remunerado por essas coisas. Mas a maioria tá assim, não, a gente nem mexe nisso aí, porque ele não tem tempo. O cara tá no ônibus, você acha que o cara quer postar? O cara teve o dia dele, pegou ônibus e trem. Aí o cara vai postar a realidade dele. Ó, aqui onde eu moro, aqui no barraco. O cara nem quer, o cara já tá cansado disso. Então, essa galera não posta. Só que aí o outro lá que não tem o que fazer, o parasita, o preguiçoso que o pai e a mãe banca lá, ele quer xingar alguém. Tem um monte de parasita que vai lá nas minhas redes às vezes xingar. Não, porque você, quando você fala da cultura, que tem que pegar o dinheiro, porque você é um imbecil, não é você que trabalha, é seu pai e sua mãe que trabalha. Aí você pega esse dinheiro, aí o dinheiro não sai do seu suor, de horas de ônibus, aí você fala, tem que gastar com cultura. A cultura é um monte de gente na rua usando um monte de droga e bebendo. É a cultura do povo hoje. E aí, tá lá na favela lá, e aquele cara da favela tá lá, tendo que trabalhar, e não faz um story, não posta que tá lá, até porque o cara tem vergonha. Então, essa minoria faz barulho, que é os imbecil, pra mim é imbecil, que faz esse monte de barulho aí na internet, fica querendo lacrar e destruir a vida dos outros. Que eu tô louco pra alguém vir querer me fazer isso aí comigo. Não, se o que a gente tá falando aqui, algum militantezinho cortar e jogar no Twitter, doido pra isso acontecer. Vai ter uma enxurrada de gente. Nossa, meu sonho. Bando de gente, imbecil corta, o militante, corta aí o pedacinho que eu falo da favela, que eu tô aqui contra os militantes, que eu tô aqui contra. Mas tem que sustentar, tem que ser a sua conta oficial pra nós trocar uma ideia, pra gente sentar. Não, o conta oficial não tem. E aí vamos trocar uma ideia. Foto fake, nome fake. Ah, só se for. Porque pra falar pra mim, não, isso aí que você tá falando é mentira, isso aí não existe, isso aí não sei o quê. Aí tem que ser pessoalmente. E é meu sonho debater com alguém que defende isso. Meu sonho. Redcast, coloca alguém aí pra eu debater aí, Júnior, o pessoal aí da produção, pra gente ter uma ideia de quem fala, não, a favela é boa, não, que não é assim. Coloca alguém pra nós trocar uma ideia de alguém que mora e vive lá dentro. Tô doido pra fazer geralmente isso. Quem é contra a censura e tudo isso que tá acontecendo, por exemplo, quem assiste o programa do Danilo Gentili, essa pessoa não tá discutindo na internet. Não. Ela é contra a censura, mas ela não tá fazendo esse barulho na internet. Primeiro, ela tem que trabalhar. Segundo, ela não vai perder o tempo dela brigando com um imbecil na internet. Ela assiste, ela concorda com o Danilo, por exemplo, ela é contra a censura, mas ela não vai cancelar alguém, ficar discutindo, fazendo não sei o quê. E nem vai gravar um vídeo falando também que apoia o Léo Lins, porque sabe o que a militância pode perseguir ela, vai perseguir a família dela. A pessoa não tem estômago pra fazer. Eu sou ameaçado direto pelas coisas que eu falo. Pode até perder o emprego, dependendo de onde trabalha. Sim, as pessoas vão atrás de mim lá pra falar que... você tá falando... Tipo assim, os militantes idiota, lá na favela onde eu moro, eu sou muito bem visto. Porque eu tenho minha opinião e ponto. Eu sou sujeito homem. Então, você vê que tem muita gente que vai lá no meu direct lá
pra reclamar. Então, não é todo mundo que vai ter estômago de ficar na internet ouvindo essas pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem o direito de dar a nossa opinião, independente do que a pessoa acha ou não, né? Aí vão querer cancelar, né? Cancela o programa. Você é preconceituosa. Acaba o fatos e red flag. Você apoia um preconceituoso. Eu sou completamente contra essa prisão. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Também. O que o Danilo falou não tem nada nenhuma vírgula para acrescentar ou para retirar. Concordo. Ele está 100% correto, extremamente corajoso de falar isso em uma emissora, né, num canal aberto. E vamos ver como que isso vai ser recorrido na justiça, né?